Então, nós temos o conjunto 2 até o conjunto 5. Aqui, a chave está para fora. Para fora, você tem que entender que a bolinha é aberta. Bolinha aberta. Aqui, a chave está voltado para dentro. Ou seja, está em direção do 5. A bolinha é o quê? Fechado. Aqui a bolinha é fechada. Fechado. Ou seja, vamos colocar lá na reta numérica. Olha lá. Vou colocar na minha reta numérica. Vou projetar o ponto 2 e vou projetar o ponto 5. Então, do 2 ao 5, olha lá. Está para fora. Para fora, o que significa? Que a bolinha é o quê? Aberto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar a bolinha aberta aqui, ó. Olha lá. E vou projetar. Coloca a bolinha aberta. E o 5 é o quê? Para dentro. Para dentro é o quê? Bolinha fechada. Então, vou colocar a bolinha aqui e vou preencher. Olha lá. Quais são os valores que eu quero? O 3, o 4 faz parte do conjunto. O 3,1, o 3,2, o 4,9. O 5 ele entra na jogada? Ele entra, por quê? Porque a bolinha está fechada. Quando a bolinha está fechada, ele fala assim, ó, o 5 faz parte do conjunto. O 5 faz parte do conjunto. Então, nós vamos encontrar os possíveis valores para x, que satisfaz essa condição aqui, ó, que está entre quem? Entre 2 e 5. Então, que valor que eu tenho que pegar para x em relação ao 2? Ele tem que ser o quê? Maior, maior igual, menor ou menor igual a 2? Maior, olha lá, o 2,1 não é maior? Sim. Bolinha aberta, o 2 entra na jogada? Não, o 2 não entra. Quando ele representa a bolinha aberta ou a chave para fora, significa que o 2 não faz parte do conjunto. Você tem o 2 e ele não faz parte do conjunto. Então, olha lá. Quais são os elementos? Olha lá, se eu vou representar esses elementos aqui, ó. Eu tenho... Ele está assim, ó, do 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou falar que é o conjunto A. Olha lá. Aqui ele está falando que é para fora. Para fora, a bolinha é o quê? Aberto. Se a bolinha é aberta, o 2 não faz parte do conjunto. Porque a bolinha é aberta. A bolinha, a chave está para fora. E aí o que acontece? O 3 faz parte do conjunto? Está entre, faz parte. O 4 faz parte? Faz parte. E o 5 está para dentro. E a bolinha é fechada. Então ele faz parte do conjunto. Então esse conjunto A, quem que são os elementos? O 3, o 4 e o 5. E eles estão representados aqui, ó. Certo? Então, olha lá. O meu x pertence aos reais, tal que x tem que ser o que em relação a 2? Eu posso pegar o 2? Não, então ele tem que ser maior que 2. Olha lá. Fazendo a leitura da direita para a esquerda. Da direita, olha lá. Da direita para a esquerda, olha lá, a boca do pé quinhenho está indo para lá? Guloso, ele é maior. Então, meu x tem que ser o quê? Maior que 2. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser o quê em relação a 5? Quais são os valores em relação a 5? Maior ou menor? Menor ou igual. Olha lá, menor ou igual. Então, x é menor ou igual a 5. Por que menor ou igual a 5? O x, ele pode ser menor que 5? Não, não pode. Pode. Pode ser menor que 5. Mas e o 5? 5 é menor que 5? Não, mas ele é igual. Por isso que eu coloco lá o símbolo de menor ou igual. Aquele risquinho embaixo significa que é menor ou igual. 5 não é menor que 5, mas ele é o quê? Igual. Então seria essa a minha solução. Tudo bem?
Eu vou fazer outro exercício para vocês fixarem. Nós vimos a aula passada. Vou fazer novamente para vocês estarem fixando, tá ok? Para vocês entenderem como que funciona o conjunto. Ok? Sim. Então vamos lá. Eu tenho o conjunto que vai de 2 até 8. Conjunto de 2 até 8. Vou representar na reta numérica. Quem são as minhas extremidades? O 2 e o 8. Ele colocou 2 e 8, então eu vou representar o 2 e o 8 lá na reta numérica, tudo bem? Então olha lá, vou fazer a reta numérica. Mas, senhor, o 8 não entra, né? Não, mas eu tenho que representar ele, ó. O 2 está aqui, ó, e o 8, mais ou menos aqui. Então vamos lá, vou falar que esse é o meu conjunto A. O meu conjunto A, olha lá, ó, ele vai de quem? Do 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos entender a situação. Então ele está falando que a extremidade é de 2 a 8. Então presta atenção lá no detalhe. A chave está para dentro ou para fora? Para dentro, bolinha aberta ou fechado? Fechado. Fechado. Então aqui, olha lá. Aqui eu vou representar como bolinha Fechado. fechada. Quando eu represento a bolinha fechada, o que significa isso? Que o 2 ele faz parte do Na reta numérica. conjunto. Ficou claro? Sim. De novo, presta atenção. Eu tenho lá, vai de 2 a 8. Eu tenho o conjunto A. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quem são as extremidades? Ou seja, os extremos? O 2 e o 8. Ficou claro até aí? Sim. Quem está entre eles? Olha lá, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Está representando o conjunto. Até aí, tudo bem? Sim. Lá no 2, é para dentro ou para fora? Para dentro, bolinha fechada. Então, o que significa a bolinha fechada? Que o 2 faz parte do conjunto. Faz parte do conjunto. Agora eu vou resolver a segunda situação. O outro extremo. Quem que é o extremo? O 8. O 8. Está para fora ou para dentro? Para fora. Para fora. Então o 8 entra na jogada? Não participa. Não. Aqui ele não vai participar. Ele vai jogar no vaso. Ele não vai participar. E aqui eu vou representar a bolinha aberta ou fechada? Aberto. A bolinha aberta indica o quê? Que ele não faz parte do conjunto. Ficou claro? Sim. Bolinha aberta, ele não faz parte do conjunto. E são esses elementos que eu quero. Ó. Ok? Então aqui, o meu conjunto A... Então vamos lá, o meu conjunto A é representado pelos seguintes elementos. Olha lá. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses são os elementos que fazem parte do conjunto A. Aí o que acontece? Eu vou dar a resposta. A minha solução, S de solução. X pertence aos reais, tal que X tem que ser o quê? Maior que 2. Só que eu tenho que fazer a leitura da direita para a esquerda. Então, a boca do Pac-Man vai ficar voltado contra o X ou para o X? Para o X. X maior. Bolinha aberta ou fechada é maior que 2 ou maior ou igual? Maior ou igual. Porque a bolinha fechada, o 2 entra na jogada. Então é maior ou igual.
O 2 não é maior que 2, mas ele é igual. Por isso que vai ficar maior, olha lá. X é maior ou igual a 2. E em relação ao 8, ele tem que ser o quê? Menor. Menor. Menor igual ou menor? Menor ou igual? Quando o senhor fala igual, meu irmão, o senhor está falando que o 8 entra na jogada. Só menor. Tem que entender essa situação. A bolinha aí é só menor. Porque o 8 não entra na jogada. Se ele não entra na jogada, fica assim. Fechou? Essa é a minha solução. Então, ó, ele me deu esse conjunto. Daqui eu tirei os meus elementos, coloquei na reta e representei a minha solução. Ficou claro? Aham. Passa na lona para fazer, Rogério. Não. Vai passar não, porque ainda não sei tudo bem. Deixa eu olhar. Oi. Pois não, amigo. Por que você pôs o 8 ali então, se ele não tá na jogada? Não, porque eu tô falando que o X é menor que 8. O 8 não entra. Menor que 8, o 8 entra? Não. Se eu tivesse colocado menor ou igual, aí o 8 ia entrar na jogada. Quais são os valores menores que 8? Fala pra mim, amiga. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Amiga, Quando eu falo menor que 8, eu posso falar 8? Não, eu não posso, mas eu tenho que representar. As extremidades eu vou representar, independente se a bolinha é aberta ou fechada. Eu tenho que representar. E depois dar a solução. Eu acho que tá naquele meio de ser. Pode fechar o aberto, pode fechar Cadê meu celular? Aqui, senhor. Ficou claro? Falta 10. Aí são duas soluções. Pode acontecer. São duas soluções. Costa a porta aí, amiga, por gentileza. Nós vamos ver uma situação assim depois, tá? Oi. Tem como os dois não ficar pra fora ou pra dentro? Tem. Esses dois vão mais pra baixo. Nós vamos ver, amigo. Vamos fazer vários exercícios. Calma o coração que nós já vamos chegar nessa situação aí. Vamos lá. Foi dado lá, representamos na reta numérica a seguinte solução. Qual seria essa solução? Ele vai de menos 2 até onde? Hã? Tem mais 2 aqui? Não. Tem 0 aqui? Não. O que está acontecendo? Ele vai menos 1, vai passar no menos 1, vai passar no 0, vai passar no 1, vai passar no 2, vai passar no 3. E o que vai fazer? Vai continuar infinito. Então ele vai tender ao infinito positivo, porque ele está indo para a casa do positivo. Para lá é negativo. Isso, para lá é negativo. Então, ele vai do conjunto menos 2 ao conjunto do infinito positivo. A bolinha é aberta ou fechada? Então, no menos 2 vai para dentro. E o infinito nós vamos colocar para fora. Ficou claro? Quem que é a minha solução? Olha lá. Solução.
x pertence aos reais, tal que x aqui, o que acontece? Aqui eu não vou dar aquelas duas soluções não, maior, menor. Por quê? Porque o meu x ele só precisa ser o que em relação a menos 2? Maior ou igual a menos 2. Porque qualquer número maior ou igual a menos 2 já vai atender minha reta numérica. A bolinha não é fechada? Então tem que ser maior ou igual. Ou seja, se a bolinha é fechada, o menos 2 faz parte do conjunto? Faz parte do conjunto? Vou falar que eu tenho um conjunto, faz parte do conjunto. Ele entra na jogada, olha lá. Então é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e continua. Vai tender ao infinito. Vai tender ao infinito. Ficou claro? Sim. Quem tiver dúvidas, depois vai lá no canal. Professor, quando o número é negativo, vamos dizer, menos 3, ele só fica na bolinha fechada, ele pode pôr bolinha aberta? Pode bolinha aberta. E o que significa? Que ele não entra na jogada. Bolinha aberta, ele não vai entrar na jogada. Bolinha aberta, nenhum número. Nenhum entra. Menos sendo negativo. Mesmo sendo negativo. Qualquer um. Colocou bolinha aberta, ele não faz parte do conjunto. Aí qualquer número pode ser bolinha aberta ou bolinha fechada. Qualquer número pode ter duas bolinhas abertas nas extremidades, duas bolinhas fechadas na extremidade, uma aberta, uma fechada e uma aberta. Se não tiver bolinha. Tem como, né? Aí, se não tiver bolinha, é infinito. Para mais e para menos. Se não tiver bolinha, você coloca infinito para mais e infinito para menos. Aí o X sempre Qualquer vai ser valor. maior. Qualquer valor para x. O X sempre vai ser o maior. Ficou claro? Alguma dúvida? Professor, uma dúvida. Poder infinito para ambos os lados. O X é maior para todos? Ou é menor para um? X igual a qualquer número. Infinito.